Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu digo boa noite porque estou gravando à noite, mas bom dia e boa tarde para você que vai assistir esse vídeo no outro horário. Essa aula, pessoal, que eu estou gravando é destinada àqueles alunos que perderam a aula, que faltaram a aula durante a semana do dia 20 ao dia 24 de setembro, tá certo? Ou aqueles alunos que desejam revisar o que foi visto. Tranquilo? Então, a aula de hoje, a gente vai dar continuidade à aula anterior. O que nós vimos na aula anterior foram 3 forças. Quer dizer, 4 forças. Força peso, força normal, força de tração e força elástica. Agora a gente vai ver a força de atrito. Força de atrito que vai ser vista de 2 maneiras. 2 forças de atrito serão vistas aqui hoje. A força de atrito entre superfícies, como vocês estão vendo. Esse carinha querendo empurrar o cofre, ó. Ele enfrenta uma força de resistência contra ele, que é a força de atrito com o chão. Tá certo? E a força de atrito com o ar. Beleza? Essas são as 2 forças que eu quero trazer para vocês hoje, porque elas são bem recorrentes em exames externos como o Enem e o S. Então vamos que vamos. Sem demora. O quadro está bem interativo, como sempre, né? Aqui nesse slide, a força de atrito entre superfícies. Eu trago algumas características da força de atrito. E bem aqui, ó, aqui embaixo, vocês estão vendo FET Interactive Simulations. É o simulador do FET Colorado. Muito obrigado à galera do FET, que disponibiliza gratuitamente esse tipo de aplicativo, de software educacional, que permite a gente simular os fenômenos físicos, químicos, biológicos. Então vocês podem estar baixando esse quadro virtual lá no Google Sala de Aula. Vocês podem estar entrando lá, abre o quadro virtual e clica nos links, tá certo? Por exemplo, força de atrito aqui, eu vou trazer o exemplo de que a força de atrito, ela é a força responsável por parar um carro no seu movimento de frenagem. A força de atrito com o chão vai parando o carro. E aí eu trago 2 vídeos para vocês, ó. Toda vida que vocês virem o meu avatar com o dedão dizendo clica aí, ó, tu clica nesse logotipo do YouTube que você vai ser direcionado para vídeos interessantes sobre o assunto. Então aconselho que assistam para abrir mais a mente de vocês acerca do assunto. De boa? Resolveremos a questão 64 da página 147 do livro didático de vocês. Fala sobre a força de atrito. E passamos para a força de atrito com o ar, também chamada de força de resistência do ar. O ar, ele é capaz de resistir aos movimentos, né? Um corpo se movimentando através do ar enfrenta o choque com o ar, com as partículas do ar. Esse choque a gente chama de resistência do ar, atrito com o ar. Beleza? Então eu vou mostrar aqui, ó, novamente, aqui do lado. O primeiro link é de um experimento da NASA, feito lá nas salas da NASA, onde eles tiram o ar do ambiente e deixam uma pluma, não, uma pena, cair ao mesmo tempo que uma bola de boliche. Incrível de ser visto. E esse segundo link aqui é desse esporte aqui de cima, um esporte bem atual, chamado wingsuit, praticado por esportistas que tem aquela roupa, aquele traje especial que parece um morcego, né? Parece um pássaro. Ele salta de uma certa altura e fica planando no ar, graças à força de resistência do ar. É graças a essa força também que outros esportes são praticados, como asa delta, parapente, outros esportes que precisam da força de resistência do ar para ser praticados. E a gente finaliza a nossa aula. Então vamos lá. Força de atrito entre superfícies. O primeiro exemplo que eu trago para vocês, tá? É esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo que vocês estão vendo aí.
Um homem tentando empurrar no cofre, mudar ele de lugar. Né? Vocês podem perceber, vamos começar a riscar aqui o nosso quadro virtual. Vocês podem perceber que o homem está fazendo uma força nesse sentido, força F. E como ele não está conseguindo movimentar o cofre, supõe-se que existe uma força contra o movimento. Essa força contra o movimento, ó, a gente chama ela de FAT, força de atrito, devido ao contato com o chão, as superfícies de contato, tá certo? Esse atrito que eu estou explicando para vocês, forças de atrito entre superfícies, ó. Beleza? Então, se a gente examinar mais a fundo, a gente vai ver que nessas superfícies que estão em contato, a base do cofre e o chão, existem várias imperfeições. Existem várias, olha aqui, ó, asperezas, né? Rugosidades, várias imperfeições, tanto do chão quanto do cofre. Deixa eu mudar a cor aqui pro cofre, ó. O cofre está vindo aqui de cima, as imperfeições do cofre se encaixam nas imperfeições do piso onde ele está. E aí quando a gente tenta mover, a gente não consegue, por causa que essas imperfeições se encaixam, meio que se encaixam, né? Essas rugosidades. Tranquilo? Isso justifica a força de atrito que esse homem está sentindo. Então vamos para a definição. A definição fala o seguinte: força de atrito entre superfícies é a força dissipativa existente entre superfícies que estão em movimento ou têm a tendência de entrar em movimento. O que é que eu quero dizer com força dissipativa? A força de atrito é uma força que tenta resistir ao movimento, que ela tira a energia do corpo. Se o corpo está em movimento, ela vai retirar a energia do corpo, parando ele. A energia do movimento do corpo, a energia cinética, que nós vamos aprender próximo bimestre. Tá? A energia que tem a ver com a velocidade do corpo. Então, se existe um corpo que está se movendo, o atrito começa a tirar essa energia do movimento do corpo e ele começa a diminuir de velocidade. Vem um aplicativo aqui que eu trouxe para a aula de hoje para simular esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Deixa eu só abrir aí. Pronto. Em aulas anteriores eu usei esse cabo de guerra, certo? Aí tem movimento, eu vou aqui no atrito. Então vocês estão vendo aí que existe, deixa eu colocar os valores, a massa dos objetos e o ponteiro da velocidade. Tem um caixote de 50 quilos. Eu vou botar um outro caixote aqui em cima. Agora tem 100 quilos para esse homem empurrar. Então eu vou começar a fazer com que esse homem empurre os caixotes. Ó. E notem que eu estou aumentando a força dele. 20 newtons. Olha aí, ó. Estamos chegando em 30 newtons. 40 newtons. 50 newtons. E o que é que eu quero que vocês reparem? Enquanto eu aumento a força dele. Que enquanto a gente está fazendo o homem aumentar de força para tentar deslocar esses caixotes, existe uma setinha vermelha contra. Vocês estão vendo? A gente está em 100 newtons agora. Essa setinha vermelha contra é a força de atrito. A força de atrito atua contra, impedindo o movimento. Justamente por causa que essas imperfeições do piso do caixote, vocês estão vendo aqui, ó, que eu posso até aumentar o atrito. Estão vendo a grama crescer? Se eu diminuir o atrito, ó, até não ter nenhum atrito, o homem começa a conseguir empurrar o caixote. Ó, o piso de gelo. Ó.
Mas a partir do momento que eu faço a grama crescer, olha o atrito diminuindo a velocidade. Ó. A força de atrito está contra a força do homem. Até que quando para, a força de atrito fica igual à força do homem. Então, primeira característica da força de atrito, que eu quero que vocês gravem. Deixa eu abrir o quadro virtual. Primeira característica. O coeficiente de atrito depende dos materiais atritantes e do grau de polimento entre eles. O que é esse coeficiente de atrito? Ele é justamente o tanto de imperfeições, de asperezas, que existem entre as superfícies que estão se atritando. Né? Então, quanto mais áspero for, quanto mais caraquento no cearês, né? Tá certo? Quanto mais imperfeições tiver entre as superfícies, maior vai ser esse coeficiente de atrito. Maior vai ser a força de resistência do atrito. Ok? É válida uma observação. A força de atrito, ela não atua sempre impedindo o movimento, não. Existem alguns casos onde a força de atrito contribui para o movimento. Por exemplo, se não tivesse um chão com atrito, né? Se não existisse atrito na superfície que a gente pisa, seria impossível andar sobre o chão, porque você imagina, as imperfeições do nosso calçado têm que se encaixar nas imperfeições do chão. A gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Pela lei da ação e reação, graças à força de atrito existente entre os nossos calçados e o chão que a gente pisa, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente, a gente consegue andar. Se não tivesse um chão com atrito, se o chão fosse perfeitamente liso, como aquela superfície de gelo que vocês viram, a gente não teria onde encaixar as imperfeições dos nossos calçados. Então a gente ia empurrar o chão para trás, escorregando, sem nunca poder se mover. Pensando no movimento de um carro, né, das rodas de um carro. Os pneus de um carro, as imperfeições do pneu do carro, essas imperfeições aqui, pessoal, ó. Tá? Essas asperezas, essas imperfeições, essas rugosidades do pneu do carro se encaixa com as imperfeições do chão. E aí, quando o pneu empurra o chão para trás, o chão empurra o pneu para frente, fazendo ele girar e assim o carro andar. Se o chão fosse perfeitamente liso, o pneu ia ficar girando o tempo todo e o carro não ia sair do lugar. O pneu ia ficar escorregando no chão, porque não tem onde encaixar essas asperezas. Então, muitas vezes, a força de atrito também serve para provocar o movimento, para contribuir, tá certo? Aqui eu estou dando um exemplo de força de atrito que atua contra. Olha só a característica da força de atrito estático. É essa força de atrito que atua contra. A intensidade da força de atrito é sempre igual. Atrito estático, tá? O atrito de um corpo que está parado. O atrito que atua, a força de atrito que age num corpo que está parado. É sempre igual à intensidade da força que visa provocar o escorregamento. Deixa eu traduzir isso para vocês. É exatamente o que está acontecendo nesse aplicativo. À medida que eu aumento a força do carinha, observem aí, estamos em 120 newtons agora, indo para 130 newtons, e a força de atrito aumenta junto. Olhem a força de atrito, está em 144, 145, 146. À medida que o homem aumenta a força de atrito contra acompanha esse aumento, impedindo o movimento. Então a força de atrito estático, ela é sempre igual à força que tenta provocar o movimento. Até que chega no limite. A força de atrito estático tem um limite. Vamos descobrir que limite é esse.
Quando o ponteiro da velocidade começar a crescer, a gente começa a notar que existe movimento, que a força do cara, que a força do homem que está empurrando venceu a força de atrito. Até agora não, estamos chegando em 200. E nada de movimento. Vou aumentar de 50 a 50 agora. 250. Força de atrito contra 250. Vou para 300. Olha aí. Agora a força do cara, que é 300 newtons, está maior do que a força de atrito, que abaixou para 192. Certo? Então a gente descobriu um limite. A força de atrito estático tem um limite, que quando ultrapassado, o corpo provoca movimento, né? O corpo entra em movimento. E aí o que está atuando agora é o atrito cinético, o atrito de um corpo em movimento. Quando o homem cansar de empurrar, que é o que vai acontecer agora, esse atrito que está atuando no corpo em movimento, o atrito cinético, 192 newtons, ó. Vocês estão vendo a setinha vermelha contra? Ele está parando o movimento. Ele é o responsável por tirar a energia do corpo, parando o movimento, diminuindo a velocidade. Está simulado então. Vamos voltar para o nosso quadro virtual. Já que agora está entendido o que é a força de atrito, a teoria, vamos para o cálculo. Como que a gente pode calcular a força de atrito, pessoal? Né? A força de atrito existem duas. Como eu disse a vocês, existem dois tipos de atrito. Um atrito estático e um atrito cinético. Estático é o atrito que age no corpo parado. Cinético passa a ideia de movimento. É o atrito que está atuando em um corpo em movimento. Beleza? Então a força de atrito, esse F, força de atrito, vai ser igual ao produto do coeficiente de atrito, que vocês já sabem o que é. Foi explicado aqui no slide anterior. Né? O coeficiente de atrito, ó, ele depende dos materiais e do grau de polimento entre eles. Então o coeficiente de atrito é um índice, é um número que me diz o número de imperfeições, o tanto de caraquento que é esse terreno que eu estou tentando deslocar o corpo. Certo? Esse coeficiente de atrito. Ele que pode ser estático ou cinético. Corpo parado ou corpo em movimento. Vão ter diferentes coeficientes de atrito. E a força normal, né? Vezes a força normal. Força de atrito é igual a força, é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal é uma força que a gente aprendeu na aula anterior, que está lá no Google Sala de Aula, se você quiser assistir de novo, dá uma revisada lá, beleza? A força normal, em sua grande maioria, ela é igual à força peso. Vamos aplicar esse conhecimento numa questão do livro. Não sem antes eu levá-los para esses vídeos que eu tenho para mostrar-lhes. Vou levar só para um desses, tá? Depois vocês assistem com áudio. Beleza? Porque aqui eu vou tirar o som para poder comentar. É um teste de freios com um sistema de segurança chamado ABS. Dirigindo com ABS. Anti-block system. É um sistema de um programa computacional que atua no freio de um carro. Permite ao condutor frear com o controle do carro. Ele vai fazer um teste de freio sem ABS e freio com ABS. Esse é o primeiro teste. Só que eu vou mostrar para vocês. Um carro a 100 km por hora pisando no freio. Ok? Sem ABS. Sem esse programa de computador. Aí ele começa as rodas travam. E o condutor não tem mais o controle do carro. Ok? Agora com ABS. Acelere. Com esse programa computacional que não trava totalmente as rodas. Acione totalmente o pedal de freio. Agora com ABS. Ele freia o carro
o pneu simplesmente acaba e você precisa comprar outro. E com o ABS não, o pneu praticamente tem o gasto normal. Acelere. Elas travam e destravam. Agora freie. E praticamente o dobro da distância quando se está sem o ABS para quando se está com o ABS. Dá pause. Que eu vou ficar no meio, né? Eu vou ficar no meio. Deixa eu tentar me diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Olha só. Vocês têm aí a comparação das duas situações. Sem o programa de computador, que atuando nos freios de um carro, permite que o condutor controle durante a frenagem, tá certo? Esse ABS. Por lei, por segurança, hoje em dia, todo carro tem que ser vendido com ABS. Porque vocês vão ver agora. Olha a comparação dos dois movimentos. Dá para você notar que sem esse programa de computador, sem ABS, o carro foi freando, perdendo o controle, porque travou as rodas e o que parou o carro foi a força de atrito com a pista. E essa força de atrito que atua aí é a força de atrito cinético. No freio sem ABS. No freio com ABS ele parou antes. E vocês estão vendo que o carro está bem retinho. Ou seja, ele parou com o controle do carro. O outro carro está meio de lado assim, meio de banda. Como se estivesse escorregando sem... O motorista não tem mais o controle do carro. Entendeu? Então, com ABS... a força de atrito que para o carro é a força de atrito estático. Para o carro antes, ela é maior do que a força de atrito cinético. Consegue parar o carro antes. Por isso ele é mais seguro. Depois vejam que tem outros testes que a Bosch faz, né? Essa marca de peças de carro aí, fazendo essa propaganda. Eu aconselho que assistam aí, é esclarecedor. Vamos voltar para nossa aula. Então é isso, a força de atrito, gravem, tá? Gravem. A força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que geralmente é igual à força peso. Vamos lá então para uma questão. Acompanhar a leitura. Um bloco de 20 quilos de massa é arrastado sobre um plano horizontal, sobre o chão, por uma força de 100 newtons. Também horizontal, movendo-se com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se a gente puder desenhar essa situação, seria o seguinte. A gente tem uma superfície horizontal, o chão. Tranquilo? Nesse chão, eu vou colocar um caixote, um bloco. Pronto. Esse bloco tem 20 quilos. Ok? Essa primeira parte, ó. Um bloco de 20 kg de massa, ele é arrastado sobre um plano horizontal por uma força de 100 newtons. Então, eu vou colocar um carinha aqui, empurrando esse bloco. Pronto. Não manguem dos meus desenhos. São muito estranhos, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Ele está aplicando uma força. E essa força vale 100 newtons. Essa força é igual a 100. É a força que ele consegue fazer para tentar movimentar esse bloco. 100 newtons. Também horizontal. Ele está fazendo a força na horizontal, movendo-se com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse conjunto passa a entrar em movimento. Certo? E o movimento acelerado, ou seja,
existe uma aceleração que provoca mudança de velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado. Lembrem que a aceleração é mudança de velocidade. Então, graças à força que o homem está fazendo, esse corpo está aumentando de velocidade por causa da força do homem, causando essa aceleração de 1. Vamos continuar lendo. Supondo a aceleração da gravidade, planeta Terra puxando, a aceleração da gravidade igual a 10, aceleração da gravidade igual a 10. Olha o comando da questão. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é... Quanto é o coeficiente de atrito cinético? Porque o corpo está em movimento entre o bloco e o chão, o plano. Beleza? Então tem uma força de atrito agindo nessa situação. E eu vou desenhar ela aqui contra o movimento. Opa! Então tá aqui, ó. Pronto. Essa daqui é a força de atrito, FAT, que está contra o movimento, mas não está conseguindo impedir o movimento. A força de atrito cinético. Ele quer que a gente calcule o coeficiente de atrito. Beleza? Ele falou também que tem aqui nessa situação a gravidade puxando tudo isso para o chão. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para que serve a gravidade nessa situação, pessoal? Justamente para a gente calcular a força-peso, que vai ser igual à força normal. Vamos colocar essas forças aqui no desenho. Deixa eu afastar um pouquinho essa aceleração. Para cá. Para poder colocar as forças aqui. Vou colocar as forças de preto. Tá? Então vai ter uma força peso puxando esse bloco para baixo. Força peso. E vai ter, como o peso está puxando para baixo, esse caixote está sendo pressionado contra o chão. O chão vai e empurra de volta. A força de reação do plano de apoio. Ela é chamada de força normal. Que é justamente ela que a gente usa para calcular a força de atrito. Tá aqui ela, ó. Força normal. Tá bom? Ela vai ser igual ao peso, porque não tem movimento na vertical. Esse bloco não está afundando por causa da força peso e nem está sendo jogado para cima. A força peso que puxa para baixo é igual à força normal que empurra para cima. A gente já tem como calculá-los, né? O primeiro cálculo vai ser esse, então. Porque é o seguinte, vamos para o comando da questão. O que a gente quer? O coeficiente de atrito cinético. Ora, dá para você notar nessa situação que o coeficiente de atrito, ele está dentro da força de atrito aqui. Força de atrito é igual coeficiente de atrito vezes a força normal. A gente tem que descobrir esse coeficiente de atrito. Beleza? Então vamos para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton fala o seguinte: que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. E a força resultante, se a gente olhar para o desenho, a força que está provocando o movimento é a força do homem, 100 newtons. A força contra o movimento é a força de atrito, que a gente não sabe quanto é. Mas a gente sabe que força resultante é
duas forças contra, a gente diminui elas. De aulas anteriores, quando a gente viu até aquele aplicativo do cabo de guerra, né, eu mostrei para vocês que força resultante, como se a gente somasse todas as forças. O peso se anula com a normal, fica só a força do homem provocando o movimento e a força de atrito contra. Então, se são duas forças contra, a força resultante vai ser força do homem menos a força de atrito. Isso tem que ser igual a massa vezes aceleração. É isso. A gente está aplicando a segunda lei de Newton numa situação, ok? Com forças. Força-peso, força normal, força do homem, a força aplicada no corpo, né? A força de contato e a força de atrito. Então vamos colocar as informações que nós sabemos. A força F do homem vale 100. A força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso tem que ser igual. A massa do bloco é 20 e vezes a aceleração vale 1. Olha aí. Ainda tem como a gente substituir alguma coisa. Essa força normal, que vocês estão vendo aqui, ó, ela é igual à força peso. Então vamos calcular essa força peso. Porque a gente precisa da força normal aqui. E ela vai ser igual ao peso. Então vamos calcular essa força peso. A força peso de aulas anteriores vocês já sabem que a força peso vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. P igual a mg. P vai ser igual massa do corpo 20 kg, gravidade 10. Ele deu tudo isso no enunciado da questão. Portanto, a força peso, que é igual à força normal, vai ser 200 newtons. 200 newtons de força. Então a gente vai e coloca aqui, onde tem N de normal, vai ficar 100 menos coeficiente que a gente quer descobrir, vezes normal 200 igual 20 vezes 1 é 20. Só matemática básica agora, pessoal. Eu quero deixar esse coeficiente de atrito sozinho, tá? Então, eu vou passar fazer o seguinte. Eu vou passar ele, que está multiplicando 200, ó, para o outro lado. E esse 20 eu vou passar para o outro lado. Eu vou trocar eles dois. Se ele está negativo, ele passa positivo. Se o 20 está positivo, ele passa negativo. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim. 100 menos 20. O 20 passa negativo. É igual coeficiente de atrito vezes 200. Estava negativo, passou para o outro lado positivo. 100 menos 20 é 80. Igual a 200 vezes o coeficiente de atrito. Como a gente quer descobrir o coeficiente de atrito, passa o 200 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então vai ficar, passar para cá, ó. Beleza? O 80 vai ficar sendo dividido pelo 200. 80 sobre 200. E aí o coeficiente de atrito ficou sozinho. A gente está descobrindo ele. Portanto, dá pra gente cancelar
0 com 0, né? E dá pra gente dividir em cima e embaixo por 4. Simplificando. Então vai ficar como? Vai ficar coeficiente de atrito vai ser igual, quem fica em cima? 8 dividido por 4 dá 2. Quem fica embaixo? 20 dividido por 4 dá 5. 2 sobre 5. Então, o coeficiente de atrito vai ser, se você dividir o 2 pelo 5, como é que dá a conta? Vamos lá. Treinem, viu, pessoal? Não peguem a calculadora, não, porque ela é muito nociva, porque você não vai ter ela lá na hora do exame externo. 2 dividido por 5. O 2 está pequeno para dividir. Coloca um 0 e uma vírgula. Isso te dá direito a colocar um 0. Agora pronto. 20 dá para dividir por 5 e dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Sobra nada. Portanto, o resultado é 0,4. O resultado vai dar, coeficiente de atrito é igual a 0,4. Ok? Tudo começou com a gente aplicando as forças, interpretando o enunciado, desenhando. Depois a gente aplicou a segunda lei de Newton, colocando todas as forças, todas as informações do enunciado e isolando a letra que a gente quer descobrir. Apenas isso. Então nós marcaríamos que item aqui, ó, item B, tá certo? O item B é o item correto a ser marcado. Tranquilo? Esse material, salvo em PDF, já está lá na plataforma, no Google Sala de Aula, para você dar uma estudada. Passa a questão para o caderno, resolve ela novamente. Então vamos concluir nossa aula. A força de resistência do ar. A gente já está aqui com meia hora de aula, beirando 40 minutos. A gente vai para a força de resistência do ar agora. Vou mostrar um vídeo a vocês, tá? Esclarecedor sobre a força de resistência do ar. Vamos lá. Novamente eu vou tirar o som do vídeo, mas peço que vocês... Esse exemplo, volto já para o vídeo. Esse exemplo é muito parecido com o que está no nosso quadro virtual. A imagem do nosso quadro virtual, aqui, ó, na força de resistência do ar. Eu trouxe 2 exemplos. Você deixando uma folha de papel cair e outra folha de papel amassada, feita uma bolinha, cair. Qual das duas atinge primeiro o chão? Obviamente, a bolinha de papel, pois a força de resistência do ar sobre ela é muito menor. Se a gente puder notar, a força de resistência do ar age aqui, ó, contra o movimento. Então, na folha de papel, tem muito mais área para o ar estar em contato. Pessoal, o que é a força de resistência do ar? Olha a definição que eu coloquei, para a gente poder entender melhor essa força de resistência do ar. É a força dissipativa, portanto, ela tenta ser contra o movimento, sempre contra o movimento. Força de resistência do ar. Causada por quem? Causada pelos choques das moléculas de ar com os corpos em movimento. Então, toda vida que tem um corpo em movimento através do ar, a força de atrito com o ar atua contra o movimento, freando ele. Só que você pode notar que aqui na bolinha de papel tem bem menos área de contato. O ar, as moléculas de ar, não tem muito onde se chocar. Já na folha de papel aberta, ela tem um bom espaço para estar atuando. Tá? Então, entendam, a força de resistência do ar, apesar do livro de vocês não trazer um tópico sobre ela, eu achei importante trazer, porque já caiu em diversas edições do Enem. Tá bom? A força de resistência do ar tem a ver com o quê? Olha o que é a força de resistência do ar. F, força de resistência do ar.
tem a ver com a constante aerodinâmica do corpo, ou seja, o formato do corpo. Acabei de mostrar para vocês aqui, né? Quanto maior a área de contato com o ar, tá certo? Menor é, quanto maior a área de contato com o ar, maior vai ser essa constante aerodinâmica do corpo, fazendo com que a força de atrito do ar seja maior. Quanto maior a área de contato com o ar, maior essa constante que faz a força de atrito ser maior. Então tem muito atrito com o ar na folha de papel aberta, mas na folha de papel fechada, essa constante é menor, tem menos área de contato aqui, ó. Então a constante aerodinâmica do corpo é menor, a constante do formato do corpo, da área que está em contato com o ar, é menor. No papel aberto, ela é maior. Certo? Se essa constante é menor na folha de papel amassado, a força de atrito vai ser menor. Força de atrito com o ar, a resistência do ar vai ser menor na folha de papel amassado. Isso depende também, a força de atrito, força de resistência do ar, depende também da velocidade que o corpo está, velocidade ao quadrado. É assim que a gente calcula a força de resistência com o ar, a força de atrito com o ar. Voltando para o vídeo. O que ele vai fazer para provar que existe a força de resistência do ar? Essa experiência foi feita por Galileu Galilei e eles estão repetindo a experiência. Galileu no passado, é claro que fez sem toda essa tecnologia, mas ele tirou as mesmas conclusões. Tentou tirar as mesmas conclusões, né? Então é isso. A força de resistência do ar é ela que permite praticar alguns esportes radicais. Olha esse outro vídeo. Um esporte chamado wingsuit. E eu aconselho que... Meu lado lendário, o Sensei dos Cristianistas, a terceira sombra eleito, até no último leitão impedi Orochimaru. No meu último a propaganda. Eu aconselho que vejam com celular, tá certo? Porque você pode movimentar o celular e ver ao redor, como se você estivesse na câmera do capacete do esportivo. Muito massa. Quase um helicóptero. Presta atenção. Vocês estão vendo o meu teto. Essa aqui é o capacete. Olha o outro. O que é que eu quero que vocês observem? Graças à força de resistência do ar agindo na roupa deles, eles conseguem planar pelo controle dessa planagem. Certo? Então vamos concluir nossa aula. Que eu quero que fique gravado na mente de vocês. Essa formulazinha, força de atrito, é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal e a força de resistência do ar. Constante aerodinâmica do corpo, tá? Vezes velocidade ao quadrado. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que a aula tenha sido produtiva para ti. Tô postando esse vídeo e todos esses materiais no Google Sala de Aula. Você pode assistir no tempo que for melhor para ti, mas assista, tá certo? E até mais. Tchau, tchau. Se cuide.
vá lá tomar vacina contra a Covid para que a gente volte o quanto antes às aulas presenciais. Fiquem com Deus. Fui!